Boa tarde, tudo bem? Um novo começo para o Bahia. O tricolor entra em campo hoje à noite contra o São Paulo. Vai ser a primeira partida do time após o afastamento de Marcelo Guimarães Filho, que não é mais o presidente do clube. O interventor Carlos Rates já assumiu o comando, deu entrevista, conversou com diretores e vamos falar sobre tudo isso hoje. E mais, como está a equipe para a partida depois da mudança no comando do clube? Você vai ver uma entrevista exclusiva com o chefe da delegação tricolor, que está lá em São Paulo. E ainda, as primeiras palavras de Marcelo Guimarães Filho depois de perder o cargo. Aguardem. Mas antes, vamos ver gols. Ontem começou a rodada da Copa do Brasil. Um jogo apenas. O Cruzeiro jogou em casa e atropelou. No Mineirão, em Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético Goianiense jogaram pela Copa do Brasil. A bola foi lançada na meia-lua. O atacante não dominou no peito e Diego Souza de virada. 1-0 Cruzeiro. Cobrança de falta, confusão na área, Vinícius Araújo faz de cabeça, 2-0 Cruzeiro. É quase uma repetição do segundo gol, só que a falta é do outro lado e Dedé de cabeça marca o terceiro dos mineiros. Mais uma falta cobrada, o goleiro Márcio falha e ela sobra para Everton Ribeiro, 4-0 Cruzeiro. E agora o golaço do jogo, lateral esquerdo Egídio, vai avançando e dispara um petardo de canhota. Egídio, aquele mesmo que foi do Vitória. O jogo da volta vai ser no dia 17 em Goiânia e o Cruzeiro está bem tranquilo, pode perder por até 4 gols de diferença. O Vitória apresentou mais um reforço. O lateral direito Daniel Borges veio do Botafogo de Ribeirão Preto e se destacou no Campeonato Paulista. Ele tem 21 anos e assinou o contrato até dezembro. E tem mais gente chegando à Toca do Leão. Meia Camacho já está em Salvador e fez exames médicos ontem. O meia Camacho, de 33 anos, deve ser apresentado hoje à tarde. O jogador que estava no futebol árabe vai assinar contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Ele é canhoto e foi indicado pelo técnico Caio Júnior. Vai ser o reserva imediato de Renato Cajá. Já estão havendo os ingressos para Vitória e São Paulo, domingo às 4 da tarde no Barradão. A arquibancada inteira custa R$ 60,00 com meia entrada de 30. Confira os pontos de venda no nosso site globoesporte.com/BA. Os ingressos para a torcida do São Paulo só estão sendo vendidos nas bilheterias do Barradão. E antes de pegar o Vitória, o São Paulo vai encarar o Bahia hoje à noite no Morumbi. Daqui a pouco a gente fala deste jogo e da situação política no Bahia. O clube está com um novo comando e o interventor já começou a trabalhar. Daqui a pouquinho você vai ver todas as notícias do tricolor aqui no Globo Esporte, combinado? Bom, ontem teve bola rolando na Série B do Brasileirão. Destaque para 2 artilheiros que já fizeram muitos gols aqui na Bahia. Casa cheia para Paysandu e São Caetano pela Série B. 2 ex-jogadores de Bahia e Vitória foram destaque na partida. Olha só aí o primeiro gol do São Caetano. Jael vai trombando, consegue o chute. 1-0 para o São Caetano. O segundo do time paulista é de Samuel Santos. Aí começou a reação do Papão. Sabe com quem? Com Marcelo Nicásio. Cabeçada forte. O goleiro ainda pega na bola. 2-1 São Caetano. E olha aqui, categoria do Marcelo Nicásio de falta. Ele coloca no ângulo. Acabou assim. Paysandu 2, São Caetano também 2. Libertadores da América, reta final. Um time já está garantido na grande decisão. O principal título do continente. O mais desejado pelos gigantes das Américas. Quem ainda não tem é obcecado. E quem já tem várias taças quer mais, sempre mais. O Olímpia do Paraguai, tricampeão da Libertadores, é finalista de 2013. Vai jogar a 7ª decisão do torneio. A vaga veio depois de um jogo sofrido. Semifinal em Bogotá, Colômbia, 2.600 metros acima do nível do mar. Estádio El Campín lotado. Apoio total ao Santa Fé, que precisava da vitória. O Olímpia tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Por isso o Santa Fé pressionou muito. A bonita bicicleta do Medina passou raspando. Por pouco ele não faz um golaço. O Medina teve outra chance para abrir o placar. Essa bem mais fácil. Na pequena área, livre, o Medina errou. Um domínio total do Santa Fé. Um Olímpia acuado, assustado. Jogo tenso, decisivo. Normalmente tem polêmica.
O Coelho foi derrubado pelo Manzur dentro da área. O árbitro Martim Vasquez nada marcou, mas não parou por aí. Aos 30 minutos do segundo tempo, o gol do Santa Fé finalmente saiu. O gol foi dado para o Medina, mas será que essa bola entrou? Que tal por esse ângulo? E esse? Lance difícil demais. 1-0 Independente Santa Fé. O 2-0 levaria o jogo para os pênaltis. Por isso a pressão colombiana. Partida indefinida, eletrizante. E aos 39 minutos, o som que o torcedor colombiano não queria ouvir. O barulho da trave. Chute na trave do Borja, aquele mesmo que jogou no Flamengo em 2010. O torcedor do Olímpia respirou fundo e esperou o apito final. Olímpia é finalista por 7ª vez. Atlético Mineiro e News Old Boys, os dois nunca foram campeões da Libertadores. E na decisão, um deles vai tentar impedir o 4º título do Olímpia. Pois é, hoje tem jogaço em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro em busca de uma vaga na final da Libertadores. A tarefa é complicada, mas a torcida quer ganhar o jogo no grito. No grito e no apito, a torcida do Atlético prepara uma surpresinha bem barulhenta para os argentinos. Eles estão unidos por um sonho. Na hora de estar todo mundo junto, todo mundo pensando positivo. Temos essa chance de passar a final. Então a gente vai brigar até o último minuto. Como perdeu na Argentina por 2-0, o Atlético Mineiro precisa vencer por pelo menos 3 gols de diferença. Missão difícil, mas não impossível. Yes, we can. Era o que estava escrito na camisa do técnico Cuca no jogo de domingo contra o Criciúma. O que significa... Sim, nós podemos... Um trocadilho das iniciais de Clube Atlético Mineiro, com a famosa expressão em inglês do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Yes, we can. Para alcançar uma inédita decisão de Libertadores, os jogadores contam com um apoio e tanto. Todos os ingressos foram vendidos. Serão mais de 21 mil torcedores no Independência, que prometem fazer muito barulho. Vão ser 21 mil apitos na torcida do Atlético. Galo! O Galo é meu amor! Os jogadores do News Old Boys já tiveram um aperitivo do que vão enfrentar na partida. Mas a torcida argentina também veio. Serão mais de 2 mil no estádio Independência. Nada que tire a alegria e a confiança dos atleticanos. O líder do Brasileirão é um time que superou vários problemas para conseguir chegar ao topo. O principal deles, a falta de casa. O Botafogo não tem um estádio para chamar de seu. Mas tem um time bem armado, um craque internacional e se prepara para um grande clássico. Vida de técnico sempre tem obstáculo no caminho, mas pro Oswaldo a caminhada até que tem sido tranquila. Com uma ajuda preciosa do Sidorf. Sidorf disparou pro gol! Contra o Fluminense, gol da liderança isolada. Aonde o Botafogo não chegava desde... Agora você me pegou, hein, cara. Não tem ideia, não. Foi naquele ano que o Bolívar jogava no Mônaco da França. 2007, quando o Romário tinha 1.002 gols, o Vasco levou 4 do Botafogo no Maracanã. O artilheiro era um dos gols bonitos, Dodô. Um time impulsionado pela pontaria do Juninho, a raça do Leandro Guerreiro e liderado por Cuca, o Botafogo assumiu a ponta na 6ª rodada, como agora. Depois ficou lá da 8ª até a 16ª rodada. Que lance lindo! Que golaço do Fábio! E nascia um som que ninguém podia calar. E ninguém cala esse nosso amor. E é por isso que eu canto assim, é por ti fogo. Mas aí o amor virou protesto. Dodô suspenso por doping e tudo começou a dar errado. Ortega, el centro que va. O
time eliminado na Sul-Americana pelo River Plate, Cuca se demitiu, Mário Sérgio assumiu, em 10 dias saiu, o Cuca voltou, mas a alegria não. E o Botafogo terminou o Brasileiro em 9º. Naquela época, o Engenhão ainda era um estádio recém-inaugurado. Agora, com problema na cobertura, está no centro de uma polêmica que deixa a missão do Botafogo ainda mais difícil. E o time vai se acostumando na marra a disputar um campeonato brasileiro sem casa definida. Raulino de Oliveira, Arena Pernambuco, cenários variados, mas nem tudo muda. O Oswaldo está conseguindo repetir a equipe muitas vezes. Eu acho que essa regularidade de manter os jogadores numa sequência, eu acho que esse vem sendo o diferencial. Um grande ídolo com uma base forte. Receita alvinegro, para dessa vez não desandar tudo antes da hora. E o atual campeão brasileiro, hein? A turma anda preocupada com um probleminha que não acontecia com o Fluminense no ano passado, viu, Thiago? Um probleminha na defesa. Mas em compensação, esta semana tem sido boa para o clube. Olha aí. 4 notícias boas nas Laranjeiras. Wellington Silva recuperado disputando bola. Deco participativo, treinando normalmente. Contrato de Jean renovado até 2017. Atacante em alta. Tem um jogador assim que você gosta mais, que você acompanha mais? O Fred. O Fred, né? Fred é o nome dele. A situação do Fluminense não tá ruim, mas pode melhorar. Com 9 pontos conquistados, o Fluminense é o 4º colocado. Tem 3 vitórias e 3 derrotas. O torcedor não chega a estar insatisfeito, mas uma opinião é unânime. Na minha opinião, a nossa defesa ela tá um pouco com a deficiência. Tem que chegar mais junto a defesa, né? Estamos tomando alguns gols que, nos minutos finais aí, que acaba fechando o jogo, né? Aconteceu no último jogo contra o Botafogo. Aos 39 do segundo tempo, o Sidorf chutou de longe e deu a vitória ao alvinegro. Foi a 3ª derrota do Fluminense em 6 jogos. O mesmo número de derrotas que o clube sofreu em 35 partidas do Brasileirão do ano passado, quando foi campeão brasileiro. Estamos jogando melhor do que o ano passado, né? Estamos criando mais oportunidade do que o ano passado. Mas tem um fator principal aí, crucial, que não está acontecendo, que é o que não está saindo os gols. Sábado que vem, o Fluminense enfrenta o Internacional, dono do melhor ataque da competição. O pensamento tricolor é melhorar a pontaria lá na frente e a marcação lá atrás. Eu acho que só assim que a gente vai conseguir voltar ao nosso futebol, voltar às vitórias, né? Porque o futebol a gente está jogando, né? Bahia sob nova direção. Saiu o presidente, entrou o interventor. O advogado Carlos Rates assumiu o comando do clube, já esteve no Fazendão e começou a trabalhar. A intervenção do Bahia é o desfecho de uma história que começou há 2 anos. Já era noite no Fazendão quando Carlos Rates chegou ao lado de outros 2 advogados. Nomeado pela Justiça como interventor do Bahia, o primeiro compromisso foi ter uma reunião com o diretor de futebol, Anderson Barros. Para nossa felicidade, o professor Anderson Barros, ele veio a confirmar o que já tinha dito pela tarde, de continuar como diretor de futebol, empolgado, dizendo que quer fazer o melhor trabalho possível. Os próximos passos já estão definidos por ele. Escolher os novos membros para a diretoria do clube, realizar uma assembleia geral e a principal missão, convocar em 1 mês novas eleições no tricolor. Para isso será necessário conseguir a lista de sócios do clube. Conseguimos parte da lista dos sócios e amanhã vamos continuar a evitar esforços para que esta lista venha a ser realmente identificada e assim devidamente divulgada. Essa é a 3ª vez que Carlos Rates é nomeado interventor do Bahia. Na segunda oportunidade, lembra que CPUs de computadores sumiram. O caso levantou suspeita. O que houve vai ser objeto de apuração. Isso é inaceitável, nós não podemos tolerar que o Poder Judiciário venha a ser menosprezado, radicalizado, afrontado. Casos como esse acabam sendo utilizados, e principalmente para justificar a impunidade. Nós não vamos aceitar isso.
São as situações de um clube acompanhado de perto pela justiça. A ação que aponta possíveis irregularidades dentro do Bahia foi movida em 2011 por um ex-conselheiro do clube. Isso após ele ser excluído de um processo de votação. Aconteceu com Jorge Maia e, na ocasião, Marcelo Guimarães Filho foi eleito presidente. 3 meses antes, eles me tiraram com um argumento fajuto de falta de pagamento ou de não ir em reunião, coisa que não existiu, juntamente com mais 50 e poucas pessoas do grupo que na época era opositor a eles. Então, eu não participei da eleição porque eu fui alijado. Ele questionou a decisão e resolveu denunciar. Você não pode fazer uma casa pelo telhado, você tem que fazer pela base. E a base o que é? Você tem um clube aberto, um clube transparente, um clube que o sócio tenha confiança que ele vai lá votar e vai fazer uma eleição decente, direita, que ele vai escolher o melhor. O Bahia promete recorrer. Enquanto isso, Ratz é quem dá as ordens no Fazendão. Carlos Ratz não vai a São Paulo acompanhar o jogo de hoje do Bahia. Nossa produção conversou agora há pouco com ele e o interventor disse que tem muito trabalho a fazer aqui em Salvador. Vai se reunir com o departamento jurídico, falar sobre ações trabalhistas contra o clube. Também pretende conversar com o diretor financeiro sobre salários de atletas e funcionários. Outro assunto importante na pauta do dia é a rescisão de contrato do argentino Paulo Rosales. Ratz e o diretor de futebol Anderson Barros vão conversar sobre este assunto. Muitos assuntos por aqui, muita expectativa lá em São Paulo. Como será que estas mudanças afetaram o grupo de jogadores? Como é que está o clima para a partida de hoje? O comentarista Darino Senna conversou por telefone com Roberto Passos, o chefe da delegação tricolor que está na capital paulista. Como é que está o clima entre os jogadores? Como é que eles foram comunicados dessa intervenção do Bahia? E como é que eles receberam essa notícia? Darino, o foco dos atletas, o clima é o melhor possível, total tranquilidade. Não se toca esse assunto político aqui. Toda nossa conversa é dirigida para o jogo. Mas teve alguma espécie de reunião formal entre você, o Anderson Barros, apenas para comunicar para os jogadores o que é que está acontecendo? Nós não tivemos nenhum contato, eu, por exemplo, sobre esse assunto. Então o clima aí na delegação do Bahia em São Paulo é um clima de tranquilidade, de normalidade, como se nada tivesse acontecendo. Eu posso te afirmar isso, porque sou uma pessoa indicada por estar sempre viajando em todos os jogos, não existiu nada de diferente da rotina de outros jogos, de outras viagens. Olha, atenção, hoje pela manhã o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho divulgou uma nota oficial. Abre aspas. Caros torcedores, como todos sabem, hoje o Tribunal de Justiça nomeou um interventor para o clube. Aceito a decisão judicial com tranquilidade e espero que todo o processo transcorra da melhor maneira possível. Coloco-me totalmente à disposição do gestor transitório para quaisquer esclarecimentos que ele julgue necessários. Recomendei a mesma atitude colaborativa aos diretores e funcionários, mesmo aqueles que foram afastados. Afinal, o que realmente importa é o sucesso do Bahia. Atenciosamente assina Marcelo Guimarães Filho, fecha aspas. Bom, vamos ver qual vai ser a escalação do Bahia para o jogo de hoje, 9 da noite, contra o São Paulo, lá no Morumbi. Uma alteração só em relação à equipe de domingo. Marcelo Lomba é o goleiro, está no gol do Bahia. Madison mantido na lateral direita. A defesa também tem Lucas Fonseca. Lucas Fonseca ao lado do Tite. Daí o Tite aparecendo ali com o Lucas Fonseca. Na lateral esquerda, o Raul, que já havia estreado no time titular contra o Corinthians. Fael. Aí a única novidade é no meio-campo. Rafael Miranda também. E ao lado deles, reaparece o Dionis, que havia sido expulso na 5ª rodada contra o Vasco. Marquinhos Gabriel compondo ali o meio-campo, junto com Anderson Talisca no setor de criação do time. E na frente, Fernandão, o artilheiro do time, saiu Fabrício Lusa, entrou o Dionis no meio-campo. Uma das competições de base mais importantes do futebol está em momento de decisão e vem clássico por aí. 36 equipes iniciaram a disputa da 7ª Copa 2 de julho. Restam 4, com 2 destaques. O primeiro é a seleção brasileira da categoria Sub-17, que nas quartas de final eliminou a seleção de Dias Dávila.
O adversário na semifinal vai ser o Paysandu de Belém. O jogo vai ser amanhã, 5 da tarde, na cidade de Dias d'Ávila. Na segunda semifinal, um clássico local, Bavi, também amanhã em Dias d'Ávila, às 6h30 da noite. Olha aí, podemos ter seleção brasileira contra ou Bahia ou Vitória. E muita gente de olho, né, Thiago? Então os meninos se destacam por aí, ó, fica ligado, joga bem. É, categoria sub-17. O Brasileirão tem apenas um jogo hoje à noite, São Paulo e Bahia. Os dois estão empatados na tabela e nós estamos de olho no adversário. Tem um assunto que é proibido por lá no Morumbi. Veja na reportagem de Mauro Naves. Para o Milton ficar falando de possíveis treinadores é difícil. Vamos tentar focar a entrevista no jogo. Sem pergunta. Na medida do possível. Hein? A fase não é nada boa, mas o ambiente são paulino não reflete isso. A confiança ainda é maior do que a crise. Confiança foi que você analisou e viu muito bem. Eu acho que o grupo tá querendo, o pessoal tá empenhado, né? Depois do jogo, conversei com alguns jogadores, né? Que correram e se dedicaram dentro do campo. A expectativa pela chegada do novo técnico também anda grande, mas a diretoria tenta acalmar os ânimos e mantém a postura de não se precipitar. A gente tem definido desde o primeiro minuto a nossa vontade de anunciar até o fim da semana. Eu acredito até que possa sair antes, mas eu acho que até sexta-feira na pior das hipóteses. Paulo Autuori, que deixou o Vasco ontem, continua como o mais cotado. Sem dúvida nenhuma, o nome que você mencionou é um excelente nome, mas é um dos excelentes nomes que a gente está estudando. Certo por enquanto é que logo mais à noite contra o Bahia, mais uma vez Milton Cruz vai comandar a equipe. E o técnico interino tem problemas para montar o time. São pelo menos 4 problemas. Machucados, Douglas e Tolói continuam sem participar dos treinos e devem continuar fora do time. Também não vão enfrentar o Bahia, Denilson e o Wellington, porque estão suspensos. Uma das novidades será a presença do lateral esquerdo argentino Clemente Rodrigues. Ainda não se sabe se ele vai jogar o tempo todo, mas a estreia deve acontecer. Se ele tiver e dar um sinal verde, pode ser que ele possa jogar ou se não ficar no banco e entrar no decorrer do jogo. Depois de 3 derrotas consecutivas, o time quer mostrar contra o Bahia que continua com espírito de vencedor. Eu acredito que o time correu o jogo inteiro, se empenharam. Não acredito que seja um time que não tem alma. É bom lembrar que o Bahia tem vantagem no histórico de confrontos contra o São Paulo. Vantagens importantes. É aproveitar esse mau momento do São Paulo e também o retrospecto, por que não, né? Com certeza. Olha, e atenção, galera, termina sexta-feira, depois de amanhã, a primeira etapa do concurso que mexe com o coração dos torcedores. A Musa do Brasileirão. Você, torcedora do Bahia ou do Vitória, quer participar? É só acessar nosso site globoesporte.com/BA e se inscrever. O Vitória está em vantagem. Tem o dobro de candidatas inscritas. Os nomes das escolhidas serão divulgados no dia 5 de agosto. As finalistas vão aparecer ao vivo aqui no programa. Estamos todos ansiosos aí por esse momento. Gente, o Globo Esporte de hoje está ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo bate-horário. É isso aí. Um beijo para você.